Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, a você também que está no Facebook, está no YouTube, a você que nos acompanha aí pelos smartphones, pelos celulares, tablets, né? Também em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto desse planeta. Então, muito obrigado por permitir que a gente possa entrar no seu espaço e trazer as informações da nossa cidade de Taubaté e da nossa região. Bom, gente, hoje é sexta-feira, né? Muita gente fica feliz só pelo fato de ser sexta-feira, mas hoje é sexta-feira, 15 de junho de 2018. Hoje é o dia do paleontólogo. Tem que falar bem devagarinho porque a língua trava, né? Nós temos aí alguns pesquisadores da área aqui na nossa região, especialmente ligado à nossa Universidade de Taubaté. Então eu quero mandar as nossas considerações, nossos abraços a vocês da área da paleontologia. E hoje também é um dia importante de alerta para a gente refletir a respeito da conscientização contra a violência da pessoa idosa. Nós sabemos que cada vez mais o nosso país, o nosso planeta, as pessoas envelhecem, né, e tem um tempo mais de vida. Infelizmente, cada vez mais essa parcela da sociedade ela vem sendo vítima aí de diversas formas de agressão, né? Desde de dentro da família, uma agressão psicológica, física, né? Até o abandono, né? Que é muito triste. E também vem sendo vítima aí de violência social, né? Só o fato de você não respeitar o direito do idoso estacionar no local que ele é indicado, na porta do supermercado ou na rua, já é uma violência que você está cometendo aí contra a pessoa idosa, né? Só o fato de você não considerar todas as dificuldades e todo o legado que esse idoso ele deixa ao longo da vida e a experiência que ele tem, para você menosprezar, já é uma violência. Então a gente tem que refletir sobre isso, né? E considerarmos nossos idosos fonte de informação, fonte de pesquisa, fonte de sabedoria, para a gente poder ter até um futuro melhor, né? Poder passar para as nossas crianças leituras de mundo, visões de mundo, que só quem tem experiência, como é o caso dos nossos idosos, pode nos passar. Nas sociedades onde respeitam os idosos, né, eles têm esse status, né, status que são referências, né. Infelizmente aqui na nossa sociedade ocidental não é o que vemos, né. No nosso país ainda basta ver aí os aposentados sendo desrespeitados e violentados diariamente. Então é complicado a situação. Bom, gente, nesse dia 15 eu estou convidando aqui para o nosso programa, para brilhantar o nosso programa, o Dr. Ronaldo Abraham, ele que é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, é mestrado e doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo, tem especialização em Neurologia pela Academia Brasileira, né, em Neurologia, possui profunda experiência na medicina, nessa área, né, na área de neuroinfecção também, e por quase 40 anos foi professor aqui da nossa Universidade de Taubaté, no curso de Medicina, né? Então, uma pessoa que é referência na área de neurociência aqui da nossa região. E temos também ao lado dele, ele que é escritor, é poeta, é teatrólogo, compositor, roteirista, ativista social, cultural, né? Membro aqui das academias Vale Paraibana de Letras e Artes, da Companhia Fênix de Teatro, do Grupo de Escritores de Taubaté, e foi quem sugeriu a nossa pauta aqui de hoje, nosso amigo Raulson Reis. Primeiro eu quero boa noite de vocês. Boa noite, um prazer estar aqui ao lado de você e do Raulson para tentar esclarecer algumas particularidades sobre um determinado problema neurológico que você vai introduzir. Raulson?
Boa noite, Taubaté. Sou o Raulson, boa noite. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Bar do Baiano, que tá tudo vendo lá. São tudo corintianos, acredita? Opa, aí já melhorou a nossa conversa, né? O pessoal da Academia Vale Paraibana Entre os Artes, quero mandar um abraço também pro grupo de escritores Taubaté, a Companhia Fênix Produções Artistas. Quero agradecer ao pessoal da TV Cidade pelo convite, que é muito obrigado, uma honra estar aqui. Bom, o assunto que nós temos em pauta hoje, eu mesmo confesso que não conhecia pelo nome, né? A síndrome de Gilles-de-la-Tourette, né? Ou síndrome de Tourette. E o Dr. Abram, especialista nisso, vai nos contar um pouco, né? Doutor, o que é essa síndrome? Então, a síndrome de Tourette, ela tem esse nome em homenagem ao neurologista francês que a descreveu pela primeira vez. Ela é uma doença que é caracterizada por tics em geral, por movimentos anormais caracterizados por tics e com algumas particularidades. Tique todo mundo já certamente teve um sobrinho, um irmão, algum familiar que teve tique na infância, que pode ser um piscamento exagerado dos olhos ou um movimento da cabeça ou do ombro, e que aos pouquinhos isso vai se dispersando. À medida em que o indivíduo vai crescendo, esses tiques vão desaparecendo. Na síndrome de Tourette, esses tiques eles se mantêm por um tempo mais longo e assume algumas características um pouco diferentes. Além desses tiques que nós chamamos de tiques comuns, né, esses tiques motores comuns, o indivíduo começa a ter tiques onde ele expressa algum ruído. A gente chama de tiques fônicos, ou alguns preferem chamar de tiques fonêmicos, em que o indivíduo, ele, por exemplo, ele parece que está pigarreando, parece que está limpando a garganta a todo momento, ou às vezes até emitindo palavras. E uma forma extrema dessa doença é que essas palavras que ele expressa são palavras não muito bonitas, são palavras que nós chamamos de palavrões, né? Então, esses indivíduos eles podem até ter este ponto de expressão da doença, a emissão de palavras, de ruídos e ruídos de baixo calão. Tem até um nome, cara, um nome determinado pela medicina que parece um palavrão, né? Como que é, doutor? Na realidade, já é um palavrão, a gente chama de coprolalia. É um trava-língua. Lalia significa fala e copro significa fezes. Então seriam palavras não muito bonitas de se dizer, né? Então, coprolalia. E da mesma forma que pode haver a coprolalia, existe um outro palavrão que a gente fala, que pode haver uma copropraxia. O que é isso? Esse tique motor que o indivíduo tem, ou de ombro e tal, pode ser um tique com um significado também obsceno. Então ele começa a fazer, quem viu a abertura da Copa ontem sabe o que eu estou falando, um gesto daquele tipo, um gesto obsceno, e que pode fazer parte do arsenal de tiques desse indivíduo. Então a copropraxia seriam os gestos obscenos e a coprolalia a emissão de ruídos ou de palavras obscenas. Bom, ela pode ser identificada como, doutor, pode ser identificada inclusive antes da criança nascer? Não. Essa doença, ela geralmente se inicia, a manifestação dela começa entre os 5 e 6 anos de idade, em geral ela se agrava até os 10 anos, os sintomas já são bem evidentes, e existe uma tendência a reduzir ou atenuar depois dos 18, 20 anos de idade. Mais da metade dos indivíduos, depois dessa idade, os sintomas praticamente desaparecem. Raulson, como foi esse processo de identificação da sua síndrome? Quem identificou primeiro aí? Como você chegou ao médico? Como chegou ao Dr. Ronaldo? É uma caminhada em tanto. Quando eu nasci, minha mãe dizia que eu tinha muitos tiques, etc e tal.
E aí o que acontece? Ela levou um especialista, o especialista foi lá e falou para ela que aquilo ali ia desaparecer com o tempo, isso lá em 1975, né, e tal. E aí com o tempo eu fui crescendo e fui começando a me tornar uma pessoa agressiva, mordia minha avó, mordia minha mãe, e comecei a me tornar assim uma pessoa, aí chorava muito, eu tinha, por exemplo, hábitos noturnos, pra você ter uma ideia, eu não dormia, etc. Minha mãe, coitada, ela levantava, aliás, ela ia trabalhar no horário que eu ia dormir, né? Ou seja, passava a noite inteira. E aí, com 11 anos, foi o ápice. Começou através de um trauma psicológico, um ladrão entrou na casa onde a gente morava, levou uma bicicleta e etc. E aí um dia eu comecei com os tiques do braço, né? Que são chamados de tiques motores superior, não é isso, doutor? Extremidade superior. Então, e aí eu comecei a fazer um tratamento, comecei com um remédio Aldol e tal. Com o tempo, eu conheci o Dr. Ronaldo Abraham em 1987, me lembro como se fosse ontem, inclusive primeiro foi o seu Pepe que me levou lá, pagou uma consulta. Seu Pepe da HM? Exatamente. Olha, conheci seu Pepe. Então, minha mãe trabalhava pro Pepe. Aí ele foi lá e pagou a consulta e tal. Depois em diante, o Zé Demétrio toma a iniciativa e comecei a passar com o Dr. Ronaldo na clínica Souza Alves, lá onde o doutor atende. E aí eu comecei a ter uma evolução muito grande. Comecei a fazer o tratamento, comecei um acompanhamento. É interessante, André, que quando eu cheguei lá na clínica dele, ele me olhou assim, o Dr. Ronaldo me olhou assim e falou, olha, você tem Tourette. Eu nem sabia o que significa, minha família muito menos e tal. E aí começou um vasto tratamento. Comecei um tratamento. Eu lembro que o doutor chegou e me falou assim, olha, isso eu já estava com uns 20, quase 30 anos, acho que até mais. O doutor falou para mim, olha, a gente já não tem mais remédio para receitar para você, porque todo tipo de remédio que eu já receitei, que eu conheço, eu já te receitei. Ele mandou formular um remédio para mim, tudo certinho, e eu comecei a tomar aquele remédio. Passou um tempo, eu tive uma evolução muito grande. Eu comecei a voltar a viver, podemos dizer assim, que através do Dr. Ronaldo. Um dia eu entrei no consultório dele e conversei, doutor, eu tô melhorando e tal, e eu gostaria muito de uma dica do senhor. Eu acho que eu devo entrar numa academia de letras, escrever e tal. O doutor foi bem enfático, falou assim para mim, faça o que você gosta, faça o que você ama. E eu entrei e aquilo ali me ajudou muito na minha vida. E em 2004 eu entrei na academia de letras e comecei a ter uma evolução muito grande, porque o doutor me sugeriu, coloque as suas ideias, coloca tudo para fora que você tem. E ali eu comecei, e para você, eu tomava tanto remédio, eu já só dava 2 comprimidinhos de nitrazepam só para dormir. Olha que maravilha. Doutor, quais são as causas da síndrome? Bom, parece haver uma pequena predisposição genética. Isso não acontece em todos os pacientes, mas alguns pacientes a gente observa que ou o pai, ou um tio, algum familiar muito próximo também teve sintomas na infância. E às vezes não é nem o pai que lembra, às vezes é a avó que lembra. Que a avó lembra do filho ter tido e o filho, que agora é pai, não se recorda daquele tempo. Uma outra coisa que pode acompanhar ou preceder ou suceder esses tiques são algumas alterações emocionais, vamos assim dizer. É muito comum a criança que começa com tique ser uma criança hiperativa. Então a criança com TDAH, ela parece ter uma predisposição maior a desenvolver os tiques. E depois que os tiques se instalam, não é infrequente esse indivíduo apresentar um comportamento obsessivo-compulsivo. Então são duas
situações que frequentemente acompanham a síndrome, o TDAH e o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, voltando à tua pergunta, causas. Uma pequena parcela genética, sim, tá? É o que se conhece. Lógico que algum fator ambiental vai facilitar a eclosão ou aparecimento dos sintomas. E também alguns outros fatores, como alguma doença do período neonatal, alguma infecção, alguma encefalite que a criança tem, e isso acaba facilitando o aparecimento da doença. Traumas também em algum momento foi implicado. E uma outra situação que está perdendo um pouco a popularidade, mas por algum tempo se acreditou que fosse a causa, é a ocorrência de infecções, principalmente infecções por streptococcus. Tá? Hoje em dia isso já teve um período de grande crédito e hoje parece que já não se acredita muito nessa possibilidade. Quais são os tratamentos hoje que temos existentes? O Raul citou aí o nome de alguns remédios, né? Além dos medicamentos, né, dos comprimidos, quais outras formas de tratamento? Bom, em primeiro lugar, é importante definir se aquele indivíduo, aquela criança, no caso, ela precisa ser tratada. Né? E muitas vezes são tiques muito pouco evidentes, mas que a criança, ou às vezes os familiares, procuram médico pelos transtornos sociais que aquilo acaba acarretando. E são crianças que acabam sofrendo bullying na escola, aquilo serve de chacota para outros colegas. Você sabe que a criançada é cruel, eles não perdoam mesmo, eles veem algum defeitinho e eles já começam a cair em cima. Mas então, definido que a criança precisa ser tratada, em primeiro lugar são alguns medicamentos que se pode utilizar. Esses medicamentos, a maior parte são medicamentos que tenham uma ação de bloqueio dopaminérgico. São drogas que bloqueiam a ação da dopamina, que é um neurotransmissor que nós temos normalmente no organismo. Então essas drogas são bloqueadoras da dopamina. Esse é o principal grupo, existem outros também, os agonistas adrenérgicos, alguns medicamentos. Além de tratamento medicamentoso, existe o tratamento que a gente chama de tratamento de educação, de tentar fazer com que a criança tente controlar aquele impulso, o que nem sempre é fácil. Às vezes não é fácil nem para um adulto segurar o impulso de um tique, imagine para uma criança. Então, mas de qualquer forma, são alguns tratamentos comportamentais que podem ajudar a criança a evitar aqueles gestos, às vezes até se utilizando de um outro gesto. Então, se ele tem um movimento de ombro, ele acaba assumindo uma postura que faça com que aquele ombro se movimente menos. Ou então, se ele tem um movimento de cabeça, ele acaba aproveitando aquilo para arrumar o cabelo, para fazer algum outro... São manobras que se fazem para tentar diminuir o impacto. É o chamado enganar o cérebro. A gente não engana o cérebro, não, mas a gente tenta mascarar o sintoma com uma atividade próximo da normal. Ainda em termos de tratamento, a aplicação da toxina botulínica em alguns casos pode ser útil. Por exemplo, alguns tiques fônicos você pode tratar com a injeção na corda vocal, na prega vocal. Então isso pode fazer com que o indivíduo tenha um controle, ele acabe ele não consegue fazer aquele tique fônico porque ele tem aquela musculatura bloqueada. O grande problema é que muitas vezes você bloqueia um tique e aparece outro. Essa é uma outra característica dos tiques. Eles são transitórios.
Então o indivíduo que começa com um tique dos olhos, daqui a pouco ele começa com um tique de ombro, daqui a pouco ele tem um tique do tronco, e esses tiques são transitórios e vão se modificando. Então, além da toxina botulínica, aí num extremo maior, existem algumas cirurgias raramente indicadas, são cirurgias no cérebro em que se colocam pequenos eletrodos para se provocar pequenas lesões, para se impedir que aqueles movimentos ocorram. Eu estava lendo aqui, doutor, nessa pesquisa também sobre o assunto, né, para a gente procurar se inteirar um pouquinho, que na Universidade de Toronto, no Canadá, fizeram aí uma pesquisa, né, um trabalho em cima aí da cannabis, né? O que o senhor pode dizer a respeito do assunto? Tem procedência isso? Então, alguns países já desenvolveram a utilização da maconha e alguns derivados da maconha com finalidade terapêutica. Então a gente já sabe que a maconha ela pode ser utilizada em alguns casos de rigidez muscular. Por exemplo, quem tem esclerose múltipla e tem alguma rigidez, a maconha poderia reduzir aquela rigidez. Da mesma forma, um movimento anormal poderia ser inibido pelo uso da maconha. Tá? O Canadá é um dos países que tem a venda permitida, existem lojas de maconha, de canabinoides, de artigos derivados da maconha à venda. Mas, de qualquer forma, nesses locais, logicamente, a pesquisa pode ser feita. Mas os resultados não são assim tão animadores. Fumar nem pensar, né, doutor? É a forma recreacional, menos ainda. A gente está defendendo aqui a questão medicinal, hein? Tá. Diferente, né? Com Esquece pesquisa, viu, gente? Esquece com trabalho, né? Inclusive o Brasil precisa avançar nesse setor, né? E gente que às vezes não estuda muito a respeito do assunto pode até diminuir aí a empáfia, né? Ficar gritando contra a pesquisa brasileira, né? Nós temos grandes nomes na medicina aí que estão trabalhando dia e noite, incansavelmente, para poder buscar soluções para a gente, né? Então, tem gente que usa as redes sociais aí para fazer confusão mental, né? E não ajuda em nada aí no avanço dessas pesquisas, né? Tem gente que precisa mesmo do trabalho dos nossos pesquisadores, dos nossos médicos. Só para comentar um pouquinho esse adendo do House aqui. Quando o indivíduo fuma um cigarro, um baseado, né, um cigarrinho de maconha, ele está ingerindo dezenas de substâncias, talvez centenas seria mais correto, dezenas de alcaloides. Alguns deles com a função, com uma intensa função psicoativa, né, que é o que os indivíduos que usam maconha buscam nessa droga. De todas essas dezenas de derivados da cannabis que tem alguma ação terapêutica, um deles, que é o canabidiol, este sim parece ter um efeito benéfico. Então, quer dizer, você fumar um baseado, vem um combo de substâncias que, logicamente, são muito mais prejudiciais do que benéficas. E até hoje, aqui no Brasil, a gente ainda não tem laboratórios que tenham desenvolvido, eu acho que não é por falta de matéria-prima, porque infelizmente ela existe em tudo que é esquina por aí, muito fácil aquisição. Então não se tem a forma de você, lógico que se tem, mas ainda não é em escala comercial, você retirar, extrair a substância que seria benéfica, né? Raulison Reis, o Dr. Abram, ele destacou aqui a questão social, né? A questão da criança que sofre com essa situação, né? Que popularmente a gente conhece como cacuete, né? E acaba sendo vítima aí de diversas formas de agressão, como a gente falou na questão do idoso, mas também na questão da criança, né? Agressão como bullying, né? Sim. Como que foi essa sua
esse desenvolvimento seu como criança e a aceitação nesse meio? Bom, por dezenas de vezes eu tive que sair da escola, não só pela questão do bullying, né? Mas também pela falta de compreensão das pessoas, etc. Né? A minha família, por exemplo, ela nunca imaginava o que eu tinha. Porque, como o doutor disse, eu era uma pessoa hiperativa, eles não tinham conhecimento disso, né? Mas na escola, confesso para você que eu sofria muito preconceito por causa do Tourette. Porque eu simplesmente, como costumo dizer, eu ficava com um frango destruncado, ficava com os movimentos, eram muitos movimentos. E meus tênis, a ponta do meu tênis gastava muito, porque eu tinha o costume de ficar chutando o chão. Como o doutor falou, o tique, né, ele vai mudando de lugar. Quando a primeira vez que apareceu, começou nos meus braços, depois começou no vocal, aí começou no rosto, e assim se espalhou assim, por várias partes do corpo. Mas muitas vezes eu ia na escola, eu era vítima de bullying, de chacota, que as pessoas... Tem uma época, André, que eu me afastei de todo mundo, dos meus amigos. Claro, tinha uns amigos que estavam ali do seu lado, né? Mas tinha uns que chegavam perto de mim e saíam correndo, tinha medo de mim, se afastava de mim porque achavam que eu era louco. E isso assustava as pessoas por causa de ter essa síndrome de Tourette. E muitas pessoas que têm Tourette sofrem um preconceito muito grande. E eu já cheguei, por exemplo, passar num médico, num hospital escola uma vez, que eu fui fazer uma cirurgia de verrugas, e eu sentei lá de um lado de uma jovem, com a mãe dela, e ela olhou para mim e viu eu fazendo uns movimentos involuntários, ela virou para a mãe dela e falou, ele tem tique, começou a rir. Começou a rir, eu peguei, o quê? Eu não entendi, mas eu sabia que era sobre mim, né? E a professora Mércia, a mãe da deputada Poliana, ela trabalhou na escola, no Jacques Férias, e muitas vezes ela me defendia lá no Jacques Férias, por causa disso. Às vezes eu, tipo assim, eu saía da classe e entrava naquela fila enorme para tomar uma merenda, depois ela saía de lá, pegava pela mão e levava lá na frente lá para dar merenda para mim, entende? E eu sofria muito bullying, você não tem noção. Era de vizinhos, de amigos, de parentes também, porque eles não compreendiam o que eu tinha. A questão é que nem eu sabia o que era Tourette. Quando o doutor eu passei no consultório e ele falou que eu tinha Tourette, a gente não imaginava que tinha toda essa proporção, né? Mas eu tinha um professor também, que era um professor Tiovaldo, que eu comecei a fazer supletivo com 15, 16 anos no SESI, e eu chegava lá, na hora de matemática, eu tinha que tomar um remédio. E eu deitava e debruçava sobre a aula, sobre a mesa para dormir. O doutor e o professor nunca me discriminou. E tantas outras pessoas que no meu bairro, que já estão acostumados a ver eu como um frango destroncado. Que graças a Deus a gente é muito querido, né? Mas foi muito difícil, porque muitas vezes eu e minha família, no caso minha mãe, que sempre esteve do meu lado, até mandar um beijo para a dona Ditinha lá que está assistindo, ela se afastou da família durante 8 anos por causa de mim. Porque eu cometia pequenos furtos, eu ia na casa de pessoas, eu cometia pequenos furtos. Certa vez cheguei até a roubar uma aliança da minha tia Nair, né, que era aliança de casamento. E, tipo assim, eu não tinha em quem se inspirar, né? E a minha maior inspiração era o meu irmão mais velho, o Dagô. Nossa, o Dagô sempre foi... Quando ele começou a fazer capoeira, minha vontade era fazer também. Tanto que é que eu fui lá, procurei um professor lá, um mestre capoeira, que era amigo dele, que era o Valdir. E o Valdir começou a me ensinar capoeira, né? E eu tenho certeza que o Dagô está assistindo, quero
Mandar um abraço para dizer que eu amo muito ele também, minha família e tal. E começou esse processo de reeducação e reabilitação. E aí houve uma aproximação maior e tal. Teve uma época que Raulson, queria me internar. Eu queria me internar porque eu tinha medo de fazer mal para as pessoas. Eu tinha medo de me aproximar das pessoas, porque eu achava que eu era uma aberração, que o que eu tinha faria mal para as pessoas, poderia ter contágio, entendeu? Porque eu sofria muito preconceito por causa dessa doença. Aproveitando esse gancho do Raulson, doutor, é uma doença contagiosa? Não, de forma nenhuma, não tem nenhuma característica, apesar de eu ter te falado que poderia estar relacionado a infecções bacterianas, mas não tem nenhum caráter de transmissão, isso não acontece. Agora, o Raulson acabou de fazer uma confissão extremamente tocante, né? O fato de ele, em algum momento da vida, ter até praticado alguns delitos, pequenos delitos. Essa doença é uma doença que interfere no controle. O tique é um distúrbio do controle. Tanto que a gente considera o tique um movimento anormal parcialmente controlado. Você consegue controlar por algum tempo. Depois de alguns minutos, aquilo dá uma angústia tão grande no indivíduo que a realização do tique lhe dá uma sensação de conforto grande. Da mesma forma, existe também uma alteração no controle de ações, de atitudes. É isso que ele, aqui de uma forma tão simples, ele acabou de contar. Tinha momentos que ele tinha que cometer um pequeno furto, alguma coisa assim, e hoje eu acredito que ele esteja fazendo até uma confissão, não sei se a tia Anaí já sabia disso, mas talvez seja... Sim, a minha tia Anaí sempre foi uma segunda mãe para mim. Na verdade, as minhas tias, meus primos, sempre foram mais que família, sempre foram irmãos, irmãs. Minhas tias principalmente, meus tios sempre foram meus segundos pais, podemos dizer assim. Meus primos, segundos irmãos, claro. Bom, aproveitando esse depoimento do Raulson também, a gente pode comparar essa questão dos tiques, né, o avanço deles, a um vício, ou extrapola a ação do vício. O vício tem condição de ser controlado ou até curado, ou não? E no caso do tique, tem condição de ser curado? A gente pode considerar o tique como uma compulsão motora. O que é isso? Compulsão é aquilo que você não consegue controlar. Então a gente tem aqueles pensamentos que a gente não consegue deixar de ter. Isso é uma compulsão. Tá? São pensamentos que te acabam dificultando até que você consiga fazer o que você está tentando fazer. Da mesma forma, o tique também é um elemento distrator, porque acaba distraindo o indivíduo, mas ao mesmo tempo é um movimento que lhe dá prazer. Quando o indivíduo tem aquele tique que ele executa, aquilo lhe dá uma certa sensação de alívio, né? Depoimento forte mesmo, né, Raulson? Raulson, o doutor é uma referência na nossa região, uma referência no nosso país, nessa área, né? Mas você, dentro do aparelho público, dentro dos aparelhos de saúde, o mesmo amparo que você encontrou aí no Dr. Ronaldo, você, antes de encontrá-lo, você encontrou aí junto aos profissionais de saúde, eles conseguem identificar também a síndrome de Tourette em você? Conseguiram te orientar? Como que foi isso? Adorei a pergunta. Não conseguiram. Na verdade, eu acredito que faz quase 30 anos que eu faço tratamento com a família do Dr. Ronaldo Abraham. A princípio comecei com o Dr. Ronaldo Abraham. Primeiro eu comecei com outros neurologistas e tal, mas eles realmente só tocavam remédio em mim. Aí um belo dia, que eu te falei, o Pepe, o Demetrio, eu passei lá e o Dr. Ronaldo olhou para mim: você tem Tourette. E começou uma série de tratamento. E era engraçado que quando eu chegava lá no hospital escola, eu era o centro das atenções, né? Porque ninguém
sabiam o que era Tourette. E os médicos lá, os residentes chegavam lá, e era muito legal, todo mundo vinha ver a doença que eu tinha. Mas eu chegava em alguns pronto-socorro, por exemplo, muitos médicos ali não sabiam o que era síndrome de Tourette. Muitos deles não tinham noção do que era. Entendeu? Teve uma vez que eu fui passei no médico, ele virou para mim e falou, eu vou pesquisar sobre isso. Acredita? Mas, então, muitos médicos, tanto neurologista ou psicólogos, entre outros, não diagnosticaram essa síndrome a princípio, a não ser o Dr. Ronaldo, que me identificou essa síndrome. Inclusive, eu queria fazer até uma pergunta para o doutor. Fique à vontade. Obrigado. Doutor, o senhor está lá na Souza Alves, lá 35 ainda? Então, queria até fazer um merchan aqui em nome do doutor, se me permite. Pessoal que tem algum problema neurológico aí e tal, procura o Dr. Ronaldo aí, eu recomendo. Olha, doutor. Agora, é interessante isso que ele está dizendo e a respeito da tua pergunta. Não é só aqui na nossa região, no nosso país. Mesmo em países mais avançados, essa síndrome ela tem causado reações bastante fortes. Não somos só nós terceiro-mundistas que temos um certo preconceito contra esse tipo de manifestação de doença, não. Nos Estados Unidos, em países da Europa, isso também causa uma certa comoção. As pessoas não entendem muito bem esse tipo de manifestação, e a gente pode até ver, até por notícias que a gente recebe da mídia. Não sei se você se recorda, estamos em época de Copa do Mundo, lembrar a última Copa do Mundo, em 2014, se não me engano, o melhor goleiro da Copa, que foi considerado o melhor goleiro, foi o goleiro americano, o Tim Howard, e ele tem síndrome de Tourette. É mesmo? Ele jogou muito tempo, não sei se ainda joga, mas jogou muito tempo na Inglaterra, e tanto que hoje nos Estados Unidos, ele dá suporte a algumas entidades que atendem indivíduos com Tourette para tentar tornar essa doença um pouco mais visível, para que todos tentem um entendimento mais amplo sobre ela. Não é achar que o indivíduo tem tique porque ele acha bonito, ele quer aparecer. Não, ele tem porque ele tem um problema que lhe causa um enorme desconforto através daqueles tiques. Existe, como o senhor falou, o senhor deu o exemplo do goleiro aí, eu acho que vai responder a minha pergunta que eu fazer, mas existe algum tipo de restrição, algum tipo de atividade que ele não possa fazer com o indivíduo que tem a síndrome? Pois indivíduos portadores de Tourette, a gente observa em diversas atividades profissionais. Existem indivíduos, médicos que têm Tourette, engenheiros que têm Tourette, dentistas que têm Tourette. Talvez eu sempre falo com os alunos para lerem uma historinha que o Oliver Sacks conta num livro dele. Um livro Um Antropólogo em Marte. São 5 ou 6 histórias, e uma delas é a respeito de um médico que tem Tourette. Então, mostrando como apesar de um indivíduo adulto que tinha ainda muitos sintomas da doença, mesmo na vida adulta, e que ainda conseguia, ele era um médico de uma pequena cidade americana, e que conseguia até fazer cirurgias e pilotar o seu próprio avião. Então ele tinha uma capacidade plena, mas tinha os seus tiques. Tá? Então é uma doença que pode, até em algum momento, esse goleiro americano, ele depois disse que isso na realidade não aconteceu, mas disseram que ele tinha recebido um cartão porque ele tinha xingado o juiz. É um dos sintomas da doença, falar algum impropério, mesmo que não queira. Mas ele nega, não, ele falou que eu nunca tomei cartão por causa disso. Mas poderia acontecer, né? Então, mas de qualquer forma, é uma doença que, apesar de trazer alguns desconfortos, ela é compatível com uma vida profissional plena. Terapias que a gente conhece como alternativas, né?
caso da acupuntura, por exemplo, pode ser utilizadas aí no tratamento? Olha, a acupuntura neste tipo de paciente não tem uma eficácia comprovada. Tá? A acupuntura em alguns campos, por exemplo, dor crônica, a gente recorre frequentemente à acupuntura. Doenças imunoalérgicas melhoram muito com a acupuntura, mas a doença de Tourette, pelo que eu li até hoje, a acupuntura não traz um alívio tão expressivo. Raulson, com relação aí à sua rotina do dia a dia, né? Na área da alimentação, existe algum alimento que você evita consumir, que possa te prejudicar? Não. Comer menos seria prejudicial a mim. Comer menos seria prejudicial. Adoro comer. Quando eu estava tomando Levosine, esse remédio me dava uma fome muito grande. E aí eu comecei a diminuir ele achando que ia melhorar e tal. Porém nada, o que diminuiu foi a fome. E aí eu perdi parte da minha visão, porque afetou a visão. E comecei a ter uns problemas. Teve um dia lá que eu até cheguei a dar uns beijos numa menina lá e tal, agarrei ela, outras palavras, né? Mas eu comecei a ficar meio que perturbado, etc., porque a ausência do remédio, né, da medicação, ficava fazendo eu cometer algumas coisas. E a mente, bom, pelo menos eu que sou Tourette sei muito bem isso, somos muito confusos. Nós somos inseguros. Recentemente eu ouvi essa palavra de uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E realmente eu sou uma pessoa muito insegura, muito imatura, e entre outras coisas. Mas a minha vontade de mudar o mundo é muito grande. Eu tenho uma vontade de ajudar as pessoas, tanto que eu criei grupos de empregos no WhatsApp e lá eu tenho 2 administradores excelentes lá. Tinha uma que era de Pinda, que era a Rafaela, ela saiu do grupo, que ela está com outro projeto. Aí está lá o Kleber, né, e o Eduardo, que são pessoas que postam vagas impressionantes todos os dias, né. Eu queria até mandar um abraço pro pessoal do grupo de empregos lá. Também, imagina você um belo dia acorda e é administrador de um grupo de empresas do Litoral Norte, né? O pessoal está necessitando de vaga lá de emprego, etc. E aí eu escolhi essa área de ajudar as pessoas, porque ficar numa cama por longo tempo não é complicado, porque você tem sonhos, você tem vontade de ter um carro, de ter uma moto, de ter a sua própria casa, de ter o seu próprio dinheiro e não poder fazer nada em benefício a si próprio, né? Porque isso lhe impede por causa da questão do estudo. Imagina você ter que parar a sua vida para você fazer tratamento neurológico, e a questão também do bullying, a questão do preconceito, a questão do desprezo, principalmente, porque muitas pessoas te discriminam. Hoje, graças a Deus, eu chego na Câmara Municipal, André, eu sou super bem recebido por todos os vereadores. Infelizmente, ainda não fui em alguns gabinetes lá, porque ainda não deu tempo. Mas quando eu vou lá, eu sou super bem recebido, sou super bem querido. E ó, prefeito, quero conhecer o senhor, né? Doutor Ronaldo. É uma delícia você ajudar o próximo. É uma delícia, é uma coisa que eu faço com amor, com a alma. Bom, só aí a neurologia é suficiente para acompanhar um paciente, para que ele chegue nesse nível que o Raulson chegou, de ter essa consciência de que o lugar dele é aqui fora, é viver a vida mesmo? Ou existem outras áreas também que são aí, que trabalham em conjunto? Eu acho que existe uma área importantíssima, que é uma área chamada família, né? Eu acho que a pessoa tem que ser entendida na sua família para que ele possa ser entendido fora dela.
Então, se isso não acontece dentro de casa, metade do caminho já está errado. Né? Mas, em geral, depois que isso acontece, o tratamento médico, não só neurológico, às vezes o tratamento psiquiátrico é fundamental também, como eu te falei, as manifestações psíquicas às vezes são até mais incômodas do que os movimentos anormais, e às vezes a gente necessita de um apoio de um especialista, de um psiquiatra, para acompanhar, às vezes um psicólogo, né? Mas eu acho que o fundamental é que haja uma aceitação e um entendimento, a princípio pela família e pela sociedade como um todo, não só nas escolas, mas nos ambientes de trabalho. Qual é a parcela da população que é mais suscetível à síndrome? A gente vê que algumas, às vezes, cometem mais mulheres, outras os homens, e não nesse caso. O caso do Tourette é nitidamente mais comum em meninos que em meninas. Mais ou menos na proporção de 4, 5 meninos para uma menina. Então é com muito mais propensão a acontecer em meninos. E isso tem uma explicação científica? Então, pode ter. É interessante isso. Primeiro, a explicação pode ser genética. Será que isso tem a ver com o cromossoma X? Ou algum cromossoma sexual, principalmente o cromossoma X, que algumas pesquisas poderiam indicar? Mas eu acho que principalmente é por questão cultural. Normalmente o menino é muito mais extrovertido do que a menina. Então a chance dele ter, para você ter uma ideia como esse fator cultural é importante, esses tiques fônicos obscenos, eles acontecem mais ou menos em 30 a 40% dos meninos americanos. E somente em 4% dos meninos japoneses que têm essa doença. Por quê? A cultura japonesa é muito diferente da cultura americana. Eu acho que a nossa está muito mais próxima da americana, infelizmente, do que da japonesa. Então, eu acho que esses aspectos culturais também fazem com que a doença seja mais comum no menino, que é onde até você espera que seja mais, isso é sinal de saúde, o garoto não para o dia inteiro, nem sempre é sinal de saúde, né? Então, eu acredito que possa ter alguma explicação genética, mas muito mais cultural do que genética. Raulson, você, como você destacou que você tem feito aí um trabalho, né, social, um trabalho de ativismo mesmo aí voltado a diversas áreas. E nessa área também você tem procurado conversar com outras pessoas, né? Hoje, quando uma mãe ou um pai de repente te procura para saber a respeito do assunto, né? Que provavelmente o filho dele possa ter ou a filha, como que tem sido esse contato? Em Tremembé tem uma mãe lá, que eu conheci ela, chama Érica. Ela tem uma filhinha que ela também sofre de Tourette. É uma menina linda e a mãe luta para ajudar a filha, que também sofre de Tourette. E é uma criança muito linda, uma menina muito linda. Mas muitas pessoas já chegaram mesmo, principalmente crianças, perguntando para mim: por que o senhor faz isso, tio? Por que o senhor mexe assim? E tal. E vem abordar a gente, ainda mais quando a gente está no ápice do problema, né? E é muito complicado viver com esse problema, porque muitas pessoas não compreendem o que você está sentindo. É que nem aquele ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Mas é horrível viver com essa síndrome, porque, como eu falei, muitas pessoas vêm te perguntar, vêm interrogar: será que o meu filho não tem isso? Será que minha filha não tem isso? E tal. E a falta de compreensão é muito grande em relação às pessoas com Tourette. É terrível. Principalmente escolas em lugares abertos, praças, entre outros lugares, assim, no meio de populações, de pessoas ali. Muitas vezes eu me afastava
das pessoas, do público, e ficava distante. Às vezes eu estava no meio da minha família, das minhas primas, meus primos, que era muito difícil, né? Porque eu tinha medo por causa dos tiques, dos movimentos involuntários, etc. E a questão cultural, em 2004, quando o Dr. Ronaldo me aconselhou a procurar uma atividade tal, eu encontrei com o Roberto Maza, e ele, confesso para você que eu não sabia nem escrever direito. Ele anotou lá, né? Falou, qual é o seu pseudônimo, né? Eu falei, escrevi pseudônimo. Escrevi pseudônimo, para você ver. E aí o que acontece? Quando eu entrei na academia, a primeira reunião que eu assisti foi em junho de 2004, e comecei a entrar nessa área, e a primeira reunião, André, me assustou, porque eu via lá o seu Carlindo Machado, que falava sobre Alexandre o Grande, etc. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio dessa gente? Eu sou um estranho aqui, né? Mas é aquilo, né? A gente é brasileiro, nunca desiste. E eu tô lá até hoje, o Roberto Mas, o pessoal da Academia de Letras, o pessoal, não posso esquecer do pessoal do CECIM também, né? Do Coletivo Cultural Independente, o grupo de escritores de teatro, o Pedro Bandeira, claro, meu amigo do meu falecido tio. Eles, tipo assim, falaram, eles me receberam de braços abertos, não por causa de eu ter síndrome, etc. O pessoal do Grupo dos 10 também tem muito contato, a Secretaria de Turismo e Cultura, né? Nosso secretário e tal. E claro, quando eu conheci o pessoal da TV Cidade e os filhos do Jefferson, não sei, eu me identifiquei muito com aqueles meninos, né? E eu ficava lá porque eu sempre gostei de criança, entende? Eu amo criança, então eu ficava ali conversando com ele até as altas horas da noite, a criançada brincava e tal. E é uma questão muito difícil estar falando isso, porque a gente sofre muito com esse problema. Ainda mais você. No caso, eu nasci em 1975, com o passar do tempo ninguém sabia o que era aquilo, né? E como o doutor falou, existe mesmo um problema genético. E recentemente eu tive na Praça do Epaminondas, doutor, até um rapaz falou da faculdade se eu tive infecção de garganta, etc. E eu sempre tive problema de garganta, né? Ele falou que aquilo deu ajudou também a evoluir esse problema, né? Mas foi muito complicada a minha infância, a minha adolescência, porque para chamar a atenção da minha família, eu tinha que cometer coisas horríveis para poder ter o amor deles, entendeu? Eu amo muito minha família. Nesse caso, o que o Raul está falando, eu acho que o remédio maior é o amor, né? O remédio que ajuda a controlar, a curar, né? É o amor, né? Mas a gente se pergunta, tem alguma doença que não se cura com isso, né? Ou que não ajude no tratamento? Falou tudo, isso é fundamental, né? Como que está hoje aí os estudos na medicina? Tem algum avanço? Tem possibilidade de cura? Então, as pesquisas maiores, se você vê, você me perguntou causa da doença que ainda não se conhece. Então é uma doença que ainda muita coisa está por se descobrir. Então, primeiro, tem muitas pesquisas tentando determinar qual o gene, né, qual a informação genética que acaba sendo responsável pelo aparecimento da doença. Se é que tem uma específica, acredita-se que seja até mais que uma. Quais os circuitos cerebrais envolvidos, a gente sabe mais ou menos quais são as regiões. Novas drogas, porque, por exemplo, o Raulson mesmo falou que ele tomava remédio que deixava ele dopado, chapado. Então a gente tem que desenvolver remédios menos tóxicos, que sejam mais eficazes e com menos efeitos colaterais, né? Então tem muita coisa ainda, eu acredito que nessas três áreas, né, de tentar determinar a origem da doença, quais as áreas mais envolvidas na doença e principalmente que formas de tratamento mais eficazes e menos
danosas que o paciente pode receber. Bom, nós estamos quase chegando aqui no finalzinho do nosso programa. O Jefinho já avisou ali que está faltando uns minutinhos, né? Quero aqui deixar registrado a irmã Elza, né? A irmã Elza sempre tem um carinho especial com a gente também. Mas reforçando, a gente já está convidando o terceiro fórum Laudato Si, que é um novo olhar para o ato de reciclar, dia 21 de junho, agora semana que vem, lá no Lar Escola Santa Verônica, que fica ali ó, em frente ao Carrefour Bairro, né? Depois o Carrefour manda aqui pra gente a conta, né? O patrocínio. E fica na Marechal Deodoro, número 101, então Lar Escola Santa Verônica. Inscrição pelo telefone 3621-2631. Né? Então vai ter uma programação vasta lá, inclusive com palestras, né? A respeito aí da promoção da reciclagem. Eles desenvolvem um trabalho com as crianças, com os adolescentes, com as famílias em situação de vulnerabilidade da nossa cidade, né? Dando oportunidade de geração de emprego e renda, né? Através aí do material reciclável. Então, no dia 21, olha gente, olha que bonito o cartaz, está lá no nosso Face já, na página TV Cidade Taubaté, né? Então um abraço à irmã Elza, todo mundo que atua lá no Lar Escola Santa Verônica, que completou esse ano já 99 anos, está indo para o centenário, né? Então uma instituição... Vamos salvar o mundo, né? Pois é. Vamos salvar e eu quero o mundo. agradecer a você, né? Então, Raulson, por vir, né? Propor essa pauta pra gente, como qualquer cidadão também da nossa cidade pode propor a pauta aí através do e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com, encontrando com a gente pela rua. A gente está disponível aqui para discutir qualquer assunto, né? Isso. Então, agradecer a você primeiro, agradecer ao Dr. Ronaldo, né? E vocês podem ficar à vontade para falar as últimas palavras, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, porque nem sempre as doenças neurológicas podem receber um tratamento adequado. A doença de Tourette é uma doença que machuca muito o paciente, machuca a família. A gente pode oferecer alguma coisa em termos de tratamento e principalmente esclarecimento para a família. E é um prazer estar aqui na TV da nossa cidade, na TV Cidade da nossa cidade. É nossa. E foi um prazer muito grande estar contigo, André. Raulson? Eu queria mandar um abraço lá para a galera lá do Ancestral Malediction, da banda Morrem, dos metaleiros aqui de Taubaté, da galera lá da parte baixa da cidade, lá, Jardim Morisco, Jardim Resende, Vila Albina, Esplanada, Parque Ipanema, toda a galera lá, a Luísa, o Guda, a Liane, o pessoal que estão aí assistindo. Muito obrigado aí pelo espaço dado a nós, parabéns à TV Cidade, que continue com esse trabalho maravilhoso que é dando chance para pessoas virem aqui e falar e expressar gratuitamente os nossos problemas da nossa cidade, né? Muito obrigado mesmo, André, é um prazer estar aqui, a todos da TV Cidade, muito obrigado mesmo, de coração. Bom, Raul, sempre que tiver novidade, Dr. Ronaldo também sempre que tiver novidade sobre outros assuntos também, é importante a gente estar sempre orientando a nossa população, especialmente na área de saúde. As portas da nossa casa, aqui do nosso estúdio, estão sempre abertas. Bom, gente, estamos terminando o nosso programa dessa sexta-feira, dia 15 de junho. Quero mandar um abraço para minha amiga Marcileia, né, que estudou comigo lá no Dom Pereira 25 anos atrás. Amanhã está fazendo aniversário. Desde já a gente dá os nossos parabéns aí, né? E vamos comemorar juntos, se Deus quiser, né? Com a ajuda de Deus. E que tenha muitos anos de vida. E quero agradecer a você que nos acompanha sempre também aqui no nosso programa das 6 e acompanha a nossa programação da TV Cidade. Eu tô indo, o Jefinho está agradecendo também pela audiência, a Claudinha e toda a nossa equipe. A nossa programação continua, o fim de semana está chegando. Na segunda-feira eu estou de volta aqui a partir das 18 horas. Então um ótimo final de semana para você e até segunda!